Talvez nós tenhamos hoje, com todas as ambiguidades que as redes e a internet comportam, nós tenhamos uma ferramenta muito importante para a visibilidade. E isso, quem atua, por vezes, nos escuros dos corredores, na penumbra das negociações, não deseja. A opinião pública tem que cobrar isso. O senhor quer contrapor alguma coisa ou eu posso passar para a próxima pergunta? Eu só queria agregar uma palavra, né, que é o problema da delegação. Na verdade, eu ouvi uma vez de um consultor de empresas, né, preocupado com a gestão da empresa e tal, ele falou: na verdade, você não está delegando, você está delargando na mão da pessoa. Hoje o que acontece conosco é isso, não é? Nós participamos dos pleitos eleitorais, as pessoas são eleitas, e ao longo do período do mandato eletivo não existe um acompanhamento, não existe uma verificação, não é uma cobrança. Às vezes a cobrança fica postergada para uma tentativa de reeleição, e na tentativa de reeleição nós somos esmagados pelo problema da propaganda eleitoral, não é? Que muitas das vezes acaba por não deturpar, mas, digamos, enfocar outras coisas que talvez não seriam as questões centrais que deveriam ser. Teria o objetivo de praticamente apagar aquilo que não foi verificado. Se é que existe, né, alguma memória daquele, ao longo de 3 anos de mandato, não se tem o que escrever e se escreve uma história só naquele período, uma história para convencer o eleitor. Uma história só naquele período e uma história feliz. Na verdade, uma história feliz, só com as rosas. E isso acaba confundindo o eleitor, que infelizmente vai sofrer com isso. Rick, se você me permite, eu queria brevemente fazer um complemento. Nós olhamos, às vezes, para a Constituição e lamentamos que, após 25 anos, ela não tenha sido totalmente implementada, como, por exemplo, no caso do SUS. Mas há uma disposição transitória, está lá na Constituição, que exige que se faça uma auditoria pública sobre a dívida externa do Brasil. Isso não foi feito. Nós temos, portanto, a ferramenta jurídica constitucional, mas politicamente não se mobilizou para que isso fosse feito, né? Então, há também um desconhecimento das possibilidades institucionais de atuação política, e isso é muito preocupante. É mais um daqueles mecanismos que nós citávamos agora há pouco, doutor. Pergunta para o senhor: por que candidatos eleitos, digamos, derrotados nos tribunais, por motivos variados, ainda continuam exercendo seus mandatos? A justiça nessa modalidade é muito lenta. Eu acho que deveria constar dos nossos dicionários, no verbete justiça, logo em seguida uma palavra, igual a lento, sinônimo de lento. Infelizmente, isso é um problema estrutural que não tem como ser resolvido de sopetão. E não é um problema brasileiro. A lentidão da justiça não é um problema brasileiro. Nós temos este mesmo problema em todo o mundo. Eu não tenho aqui agora dados estatísticos, mas na Europa, por exemplo, na Itália, processos judiciais às vezes demoram muito mais do que processos judiciais aqui no Brasil. Então, não podemos acreditar que a morosidade da justiça é um problema nosso. Mas o fato de políticos que sofreram processos, condenações, enfim, ainda permaneçam no poder, isso, de certa forma, é um problema, mas talvez seja uma garantia. Uma garantia de quê? Uma garantia do devido processo legal. Então, enquanto não houver o esgotamento das vias judiciais que gravitam, ou melhor, por qual trilha o processo judicial em que se busca aplicar uma reprimenda a um político que desviou-se do bom comportamento, não há como retirá-lo do cenário político. Não é? Evidentemente que com a lei da ficha limpa, recente, uma louvável manifestação da nossa iniciativa popular, uma das raras, né, professor? As coisas mudaram um pouco de figurino. Então, agora, por exemplo, aquele mecanismo famoso do vou renunciar para não ser cassado e, em seguida, tentar uma nova eleição, isso já não funciona mais. Isso já caiu por terra, já é uma prática que não vai colar mais. Então, se o político que está sofrendo uma intervenção jurisdicional permanece no poder, é porque o processo contra ele ainda não acabou.
E vem um outro problema, né, que é a possibilidade da intervenção do judiciário na cassação do mandato efetivo, né? Vai ser o judiciário quem vai cassar, ou nós vamos devolver isso à presidência das casas parlamentares, a qual está vinculado o parlamentar processado. No caso do mensalão, nós estamos vivendo essa experiência agora e nós já sabemos como é que isso vai funcionar. Mas nós temos que amadurecer, temos que melhorar. E a justiça, assim como o legislativo e o executivo, só vão sair da lentidão ou da apatia a partir do momento em que nós nos manifestarmos, cobrarmos, acompanharmos e realizarmos o nosso papel de cidadão. Para mim, este é o problema central. O problema de não existir uma reforma política efetiva, o problema da justiça ser lenta, todos esses problemas institucionais e estruturais passa, sobretudo, pela apatia do próprio cidadão. Se o cidadão sair da inércia, se o cidadão colocar a boca no trombone, se os mecanismos de transparência forem utilizados, efetivados, e os acompanhamentos e as críticas forem feitas, é óbvio que a coisa não vai melhorar da noite para o dia, mas a tendência de melhora é evidente. Você está acompanhando aqui pela TV Legislativa os diálogos públicos, hoje debatendo os aspectos gerais da reforma política. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Você está assistindo Programa Escola do Legislativo. Educação para a Cidadania. Conheça a exposição completa dos painéis temáticos na Câmara Municipal de Uberlândia. Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. Educação para a Cidadania. Conheça a exposição completa dos painéis temáticos na Câmara Municipal de Uberlândia. Voltamos a apresentar Programa Escola do Legislativo. Estamos de volta pela TV Legislativa, obrigado pela sua audiência. Nós estamos hoje no primeiro programa dos diálogos públicos, discutindo aí os aspectos gerais da reforma política. Agradeço a presença, para você que acabou de ligar o seu televisor, a presença do doutor Ricardo, que é advogado, representante da UAB, doutor Edilson Gracioli, professor da Universidade Federal de Uberlândia, e da plateia que está aqui acompanhando também esse programa de hoje. E no bloco anterior, o doutor Edilson Gracioli respondeu uma questão aqui ligada à reforma política propriamente dita. A gente falava do sistema de votação também, né, professor? O senhor tem um questionamento sobre, melhor dizendo, o senhor quer responder um questionamento sobre financiamento de campanha, mas antes eu perguntava sobre por que o voto distrital funciona em outros países e aqui não. E o senhor manifestou vontade de participar, de responder essa questão também. Na verdade, eu queria corroborar com o entendimento do professor Edilson, né, com relação a funcionar lá e não funcionar aqui. Cada comunidade política tem uma formação histórica, institucional, política, e as coisas vão se desenvolvendo de acordo com as peculiaridades de cada povo. Isso é uma verdade, talvez, inequívoca. Nós não temos como ultrapassar isso. E, de fato, se lá funciona, isso não quer dizer que vai funcionar aqui. E eu não acho, sinceramente, já disse isso antes e volto a dizê-lo, é que, por conta das distorções que o nosso sistema apresenta, nós tenhamos que necessariamente substituí-lo na sua essência. Eu acho que não precisa disso.
Eu acho que os argumentos contra o voto distrital, que foram levantados brilhantemente pelo professor Edilson, são argumentos que devem ficar sempre guardados na gaveta de cima e na parte mais superficial da gaveta, para que eles possam ser acessados e levantados toda vez que formos incitados a tratar do assunto. Nós temos um problema grave, não é, com a questão do caciquismo, a questão do coronelismo até hoje, não é? Nós temos a possibilidade da plutocracia, nós temos o problema da influência do poder econômico, enfim, todas essas questões eu acho que mitigam um pouco, não é, a força para poder fazer ser instituído no Brasil o voto distrital. Nós devemos pegar o nosso modelo e melhorá-lo. A partir do momento que esgotarmos as possibilidades de melhora do modelo atual, se ele não surtir efeito, aí sim nós temos que promover uma mudança fundamental. E tem a questão do financiamento, que eu falei para você que eu queria discutir aqui um pouco. Isso me veio à cabeça aqui, agora, discutindo com vocês aqui e com a plateia. O sistema, né, a legislação atual permite o financiamento de campanha privado e não há restrição, pelo menos expressa, à participação das pessoas jurídicas como financiadoras de campanha. Eu tenho até uma outra leitura. Se nós pegarmos a legislação eleitoral e formos em um determinado artigo lá, eu acho que é da lei dos partidos políticos, salvo o melhor juízo, acho que é no artigo 20, nós vamos encontrar lá claramente a referência à possibilidade não uma permissão expressa, mas uma interpretação a contrário sensu, é perfeitamente possível encontrar lá a autorização para a participação das pessoas jurídicas como financiadoras de campanha. O que eu queria provocar, e aí eu passei de debatedor a mediador, mas é para provocar aqui, você me perdoe essa intromissão, é o seguinte: imaginemos o seguinte cenário. Há uma alteração no sistema eleitoral e uma alteração pontual que permanece a permissão, ou que pelo menos venha uma permissão expressa para que as pessoas jurídicas participem financiando as campanhas. Isso vem no plano federal da legislação, né? A legislação que vai regular a matéria prevê a possibilidade. Poderiam os poderes legislativos municipais irem no sentido do suposto anseio da coletividade e alterarem as suas legislações municipais, fazendo inserir nela a impossibilidade do financiamento público por pessoas jurídicas? Seria essa, talvez, uma alteração? Né? A legislação federal permitindo e talvez a legislação municipal restringindo. Nós teríamos um problema legal a resolver. Mas eu estou só perguntando se talvez não seria essa uma possibilidade de solução. Ela sofreria críticas, ela seria apedrejada, eu perderia o meu eleitorado que eu nem tenho, mas talvez fosse uma situação interessante a se discutir, quem sabe. Vou aproveitar que o microfone está com o senhor, já vou colocar essa pergunta aqui, que foi feita também, principalmente do doutor Edilson, mas Pacheco pergunta o seguinte: dentro do voto proporcional, que vocês já se manifestaram favoráveis à manutenção dele, o senhor seria favorável à lista fechada ou à lista aberta? Hoje nós estamos com a lista aberta, não é verdade? Mas eu acho que o fortalecimento dos partidos, conforme é mencionado pelo professor Edilson aqui, ele depende da lista fechada. Eu acho que a lista fechada, ela faz com que os partidos, sim, que as plataformas partidárias, que as ideologias partidárias sejam consolidadas, reforçadas, e que haja um bloqueio às candidaturas de ocasião. Situações como o mencionado Palhaço Tiririca, situações como a do ex-jogador de futebol, o Romário e o Bebeto, talvez fossem barradas por conta desse problema, desse mecanismo da lista fechada. Talvez. Obviamente que a criatividade humana é uma coisa espantosa, não existem limites para a criatividade humana. E,
inevitavelmente, nós teríamos, com o passar do tempo, com a evolução do mecanismo, a percepção de possibilidades de ultrapassagem da barreira. Não é? A barreira não, ela é barreira, ela não é blindagem efetiva, ela é uma barreira. E, diriam alguns, as barreiras existem para serem ultrapassadas, não é verdade? Então nós teríamos problemas, mas eu acredito mais na lista fechada do que na lista aberta. E o senhor, professor? Rick, doutor Ricardo, essa é uma pergunta polêmica e qualquer resposta que se dê faz aglutinar adeptos e perder simpatizantes. Mas eu vou me posicionar, sim, sobre isso. O que é a lista aberta? É o que temos hoje. O eleitor vota num dos nomes dos candidatos de um determinado partido ou coligação de partidos. Aliás, eu já me posiciono sobre isso. Eu sou contra a coligação de partidos para cargos proporcionais, porque isso às vezes serve de terreno para chantagem. Um partido sabe que não terá voto suficiente para eleger ninguém, mas ele tem lá um candidato ligado a algum movimento, alguma igreja, com muita possibilidade de se eleger se tiver um partido forte. E ele faz a chantagem, olha, eu vou apoiar o seu candidato a prefeito se o meu candidato a vereador puder disputar na chapa por meio de coligação. Isso é um estelionato político, tem que ser barrado. O que é a lista aberta? A lista aberta, então o eleitor vota no nome que quiser naquele partido, e serão eleitos os mais votados. O que é a lista fechada? As convenções partidárias definem o universo de candidatos e a ordem deles. E o eleitor vota no partido. Aí cumpre, eu concordo, a função de fortalecer o partido. Fortalecer por quê? Porque depois se pode cobrar o compromisso do partido em campanha. Eu acho que cumpre esse papel. O argumento contrário a isso, ele procede, mas não se resolve com a lista aberta. Qual é o argumento? Bom, mas então o eleitorado ficará refém das chamadas oligarquias partidárias. Mas essas chamadas oligarquias partidárias já têm uma influência perversa hoje. Não sejamos vestais, ingênuos. As oligarquias canalizam recursos materiais, políticos, financeiros, de privilégio aos candidatos mais próximos a elas. E, às vezes, quando um partido elege alguém que não usufrui da simpatia das direções partidárias, isso causa, inclusive, um problema. Nós conhecemos casos desse tipo. Eu acho que nós temos que caminhar, sim, para a lista fechada, pelo argumento do meu colega aqui de debate, doutor Ricardo. Mas talvez pudéssemos, até reconhecendo a procedência do argumento,